Nós iremos hoje dar sequência à nossa série. Pode deixar as luzes assim, nós seremos muito direto e objetivo hoje. Nós viemos de uma série, estamos vindo para a terceira parte sobre a beleza do ordinário. E graças a Deus nós temos recebido diversos testemunhos do que Deus tem feito através do poder da palavra. O primeiro dia nós falamos um pouco a respeito sobre nós vemos beleza naquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Porque nós queremos sempre viver o extraordinário, aquilo que é surreal. Enquanto Deus, Ele também é um Deus dos detalhes. Quando eu estou em casa, quando eu estou nos meus afazeres, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou na faculdade, Deus também está ali. Então é quando nós começamos a ver beleza no nosso ordinário, onde nós conseguimos dar graças e ações de graça por tudo que temos em nossas mãos. Eu contei um testemunho que quando a Mari estava de repouso, eu estava sendo o enfermeiro dela, amém? Mentira. Mas eu nunca estendi tanta, eu acho que está dando eco, né? Nunca estendi tanta roupa na minha vida, fala. E eu estava contando na primeira parte que ela começou a mostrar uma cartilha de como estender roupa. Pega da máquina, bate ela, vira para a direita, vira para a esquerda. É quase uma simpatia para estender uma roupa. Eu falo, para quê? Coloca no varal e ela vai secar. E quando eu comecei a reclamar que eu estava estendendo roupa na minha casa, Deus me lembrou. Dê graças a Deus, porque pelo menos você tem roupa para estender. Tem gente que não tem nem roupa. Apesar do ser humano gostar da mesma roupa, né? Eu tenho um uniforme de vir para a igreja. Mas nos mínimos detalhes, eu estava falando assim. Quando sentamos na mesa, muitas vezes esquecemos de dar ações de graça que nós estamos se alimentando. Isso que eu falo, beleza no simples, no ordinário. Nós só celebramos quando acontece algo maravilhoso, quando existe uma promoção no trabalho, mas a ação de graça não é correspondente a coisas grandiosas, mas a sua fidelidade é nas coisas pequenas. Deus, Ele vai se revelar nas coisas que são ordinárias para nós. Eu estava falando sobre a história de Davi, que todo mundo, ele derrubou o gigante, glória a Deus. Mas se você estudar a história de Davi, Davi foi chamado quando ele ainda era um pastor de ovelhas. E pastor de ovelha não era um pastor que pregava, como vocês estão vendo. Pastor de ovelha era uma profissão. E Jesus, ou o próprio Deus, encontrou Davi um coração reto quando ele estava no seu ordinário, no seu trabalho. E eu perguntei nessa primeira série, nessa primeira parte, que como Jesus tem nos encontrado no nosso dia a dia, murmurando ou dando ações de graça? Isso aí, Pedro. O Pedro é uma benção, ele está me ajudando hoje. Pedrão me ajudando. Como o Senhor tem nos encontrado? Na parte 2 nós falamos um pouco sobre relacionamentos, conexões. Com quem eu tenho me conectado? A Bíblia vai dizer que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. E aqui nós falamos um pouco sobre amizades ou relacionamentos bíblicos. Não, mas eu não vou me conectar com ninguém mais do mundo. Não, o mundo nós devemos ir e pregar o Evangelho. Mas o apóstolo Paulo estava orientando que não se misture com os impuros, aqueles que praticam imoralidades que está dentro da igreja. Então aqui nós falamos um pouco sobre relacionamentos e qual tipo de relacionamentos que vai me aproximar de Deus ou aproximar do meu propósito de vida. Então aqui nós falamos de diversos homens, Barnabé, Paulo, Timóteo. Se você não ouviu e tem o interesse de saber quem te cerca, existe uma frase que nós falamos um pouco aqui, você é, como a gente muito ouve, né? Você é a soma das 5 pessoas que te cercam. É linda essa frase, porém não é bíblica. Porque Jesus só se cercou de pessoas que só pela misericórdia, era bandido, era prostituta. Mas essa intenção é de pregar o Evangelho. Mas agora sentar na mesa, Jesus amava a todos, mas se sentava com poucos. E esses poucos é o que promove ou me aproxima perto de Deus ou do meu propósito. Talvez você não está cumprindo com exatidão aquilo que você nasceu para ser, porque você está conectado com pessoas que estão puxando para baixo.
As suas amizades devem ser amizades que a Bíblia orienta. Amém? Porque na hora da euforia nós apreciamos muitos amigos, mas no dia que você mais precisar, você vai conhecer quem é quem. Então peça sabedoria a quem você deve se conectar. Paulo se conectou a Barnabé. Se não fosse Barnabé na vida de Paulo, Paulo seria só mais um discípulo excluído. Se não fosse Jetro na vida de Moisés, Moisés era um cara perdido. Ele ia ser engolido pelas atividades. Então ore a Deus por sabedoria com quem deve se conectar. Amém? E hoje, para que a gente consiga viver a beleza do ordinário, existem duas coisas que eu preciso citar. Eu já citei diversas vezes, mas isso está queimando no meu coração e eu creio que é totalmente guiado pelo Espírito. Algo chamado popularidade. As pessoas hoje elas vivem num mundo muito que ela precisa ser popular, então ela faz aquilo que fere os seus princípios. Eu brinco, mas de fato é verdade. Que existiu um tempo da minha vida que a gente deu uma afastada, por N fatores da presença. E eu, para ser aceito, para ter uma popularidade, e eu falo, depois eu tenho vergonha, eu dançava axé. Eu sei que vocês estão segurando para dar risada. Você imagina um homem aqui, né? Com calça saruel, com um negócio aqui dançando axé. Mas eu não queria, eu sabia que aquilo estava ferindo o meu princípio que meu pai e minha mãe me ensinou. Comecei a ouvir um pagodinho, dançar coladinho. Não dançava porque era jovem, tá, gente? Tá bom, amor? Depois tem uma briga em casa, ela lascou. Mas eu gostava, assim, mas eram umas coisas, não que a música, mas as músicas eu via, trai ela, isso, mete o chifre nela, e tá, eu estava dando risada, porque eu estava celebrando uma coisa que é uma traição, e estava lá. Mas eu sabendo que aquelas músicas estavam ferindo o meu princípio, que é o princípio da família, princípio bíblico. Mas eu precisava estar ali, muitas vezes, sambando, porque eu preciso estar no meio para ter a popularidade. Agora eu quero dizer algo, você prefere ser o popular aqui e ser sujo aqui? Ou ser conhecido nos céus? E hoje nossa geração, ela infelizmente, ela é mais influenciada do que ser influência. E você não consegue mais ver a beleza e vive uma vida plena, porque você quer ser o que você não é. Para obter algo que você não precisa. Aqui, de vez em quando só faz assim, ó, para saber que vocês estão vivos, amém? E eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 13. E depois eu vou finalizar com uma palavra que vocês talvez vão falar assim, de novo, pastor, é de novo. A palavra perdão. Até que Jesus me leve com Ele, que vai demorar um pouco, vocês vão aguentar minha cara por muito tempo. Eu vou pregar sobre perdão. A falta do perdão tem trazido até malefício para o próprio corpo. Tem pessoas que estão aqui hoje pelo Espírito que precisa liberar o coração para que o seu corpo físico seja curado. Coisa que você tem carregado há muitos anos. A Bíblia vai dizer então, Lucas capítulo 13, verso 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que ela está ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa aí 1 ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, e não mandará cortá-la. Amém? É uma parábola pequena, porém profunda.
A Bíblia está dizendo aqui que certo homem tinha uma figueira. Figueira produz figo. E era uma figueira plantada em meio de uma vinha uva. Então era uma figueira plantada em uma grande vinha. E aqui nós trazemos um pouco a respeito sobre essa questão de olhar a popularidade e querer ser igual à popularidade e ferindo a minha identidade. Amém? Talvez a Bíblia está dizendo que a figueira ela não estava mais produzindo frutos. Trazendo para os dias de hoje, talvez a figueira olhava para a vinha falando assim: eu não quero produzir figo, eu quero produzir uva, porque todo mundo está produzindo uva, porque só eu estou produzindo figo, então eu quero produzir uva. Agora você já viu alguma figueira produzir uva? Eu nunca vi um pé de maçã forçando, quero ser manga, manga para manga. Porque você nasceu para algo único e você foi criado autêntico. Você é único. Sabe essa pessoa que está do seu lado? Ela é única. Ela é única. Não queira ser a outra pessoa. Deixa eu dizer algo para você. No início do ministério, pela minha inexperiência, nós estamos crescendo ainda, amadurecendo o que tange parte do ministério. Eu pegava um vídeo de um pastor que eu amava. Eu amo esse pastor. Aí eu ficava assistindo o vídeo dele. Aí eu falei, cara, eu preciso reproduzir isso. Aí eu falava igual o pastor no culto. E produzia as mãos e tal. Até minha esposa falou, cara, parece que você reproduziu. Eu falei, isso é normal, é eu, né? E eu produzia, porque eu queria ser ele, porque ele tinha uma popularidade. Ele era conhecido, ele era eloquente. Eu falei, cara, eu preciso ser igual a esse cara. Como que ele fala, como ele se veste. Até que Deus mostrou a minha verdadeira identidade. Quando você entender quem você é, nunca mais você vai querer ser outra pessoa. Você é autêntico, você é único. A sua digital é única. Então, hoje no mundo que nós vivemos, as pessoas começam, desculpa falar, mas a rede social é bênção se você tiver maturidade para usá-la. Mas as pessoas estão doutrinadas à rede social, que é ter uma família, igual você posta. Nós, né, postamos foto da família, linda. Aí tem gente que fala, nossa, que coisa linda. Aí você reflete o que você quer ter dentro de casa. Eu quero essa família. Quero esse tipo de pessoa. Mas ninguém sabe o que está por trás da foto. A foto é aparente. Você já viu alguém chorando e tirando foto? Puxa, eu tô todo... Ixi, tô na lama. Olha aqui, olha, tô na lama. Não, é tudo sorridente. Porque infelizmente a rede social é mentirosa. Tá em depressão, angustiado, tudo lá e tá sorrindo para a câmera. Aí mostra para outra pessoa, eu estou bem. Aí outra pessoa, eu quero ser igual. Porque ó, ela tem carro, tem uma família linda. Deus construiu algo para você, uma história para você, uma família para você, um propósito para você e um chamado para você. Você foi chamado para ser autêntico. Na minha infância eu era meu pai, eu gostava de falar igual meu pai pregar. Até para pregar, se fosse para pregar eu ia cantar corinho de fogo. Vocês não conhecem corinho de fogo? Ah, gente, vocês conhecem, vocês têm crente aqui que é quase dinossauro. Eu ia pegar a palavra e meu pai gostava de cantar. Desemboca Calvário, Jesus. Aí os irmãos já começavam no Karate Kid e tal, e assim. Aí depois, eu navegarei. Porque eu via, quando meu pai pregava, os demônios pipocavam. Era demônio no lustre, babando. Eu falo, mano, eu vou fazer a mesma coisa. Mas Deus, ele não unge a cópia, ele unge aquilo que é original. Mesmo que eu tentava ser igual meu pai, gritava, espumava toda a boca pregando assim. Já estou desabafando. Mas eu não era igual ele. Porque a unção não acompanha aquilo que é plágio, que é falso, mas aquilo que é original. Você tem uma unção específica na sua vida. E eu não sou movido mais do que
eu quero ser igual. Não, você nasceu para ser influência, você é único onde você está. Eu preciso ser aceito. Você já foi aceito há 2000 anos atrás, Jesus te aceitou, morreu por você e Ele te ama. As pessoas precisam te amar por aquilo que você é. Ore por tipo de pessoa, não pelo interesse, pelo dinheiro, por qualquer coisa. Procure pessoas que te amam por aquilo que você é, na essência. Eu estou falando isso, mas existem amizades interesseiras. Então não se molde a popularidade a um movimento que está do lado externo para ser aceito. E essa figueira falou assim: eu preciso. E o que aconteceu? Talvez pela comparação de querer ser aquilo que ela não era, ela deixou de dar fruto. Quando você se compara com outras pessoas e querer ser outras pessoas, você deixa de dar fruto. E a Bíblia diz assim: aquela árvore que deixa de dar fruto, Ele corta e joga no fogo. Amém, gente? Aí nós queremos, achando que está abafando. Olhe para a sua vida, você está dando fruto? Você é autêntico. A comparação faz com que você fique estéril no reino de Deus. Amém? Aí a Bíblia vai dizer então que esse agricultor vai conversar ali com o dono da vinha. Diz assim: vamos fazer o seguinte, dá só um tempinho para mim. 1 ano. Eu vou cavar a raiz e o quê? Vou colocar esterco. Mas primeiro eu preciso cavar. Cava. Exponho a raiz. Depois de expor, eu jogo o esterco. Se em 1 ano não der fruto, joga fora. Pode cortar e mandar. A Bíblia vai dizer então que o que? Primeiramente ele vai fazer o quê? Expor o quê? Eu sempre falo sobre isso aqui. A raiz, ela é um dos, não sei se eu posso falar membro, órgão de uma árvore mais importante. Porque se a raiz está machucada, toda a árvore vai ficar machucada e os frutos vão nascer podres. A raiz, ela é responsável pela alimentação de toda uma árvore. E se a raiz não está boa, o resto não vai estar. Então aqui, se não está dando fruto, pode ser que então a raiz esteja danificada. Então eu preciso cavar essa raiz, expor ela, para ver mesmo se está machucado ou não, ou se está com algum problema, ou está com um bicho. E no ser humano, a raiz do ser humano, da onde brota toda a crença, a alimentação, é algo chamado coração. A Bíblia vai dizer em Provérbios: de tudo que se deve guardar, guarde o seu, porque dele procede as fontes de vida. É as fontes de vida. Muitas vezes nós estamos dando fruto porque o coração está corrompido ou está danificado. Com os seus lábios você me adora, mas com o seu coração você está distante. É muito mais importante você ter um coração saudável perante Deus do que os seus lábios cantar todos os hinos. A minha motivação não é se eu pulo, canto e grito e falo: que lindo, olha que nossa, que adoração linda que o irmão está fazendo ali no banco, está chorando. Mas o coração está corrompido, nada de vale. Passou só um momento de música. A raiz, ela é responsável por gerar saúde ou enfermidade por toda a árvore. Então ele precisou escavar. Escavar fala sobre exposição. A Bíblia diz assim: confesse os seus pecados um para os outros, para que você encontre misericórdia. Tem pessoas que têm pecado oculto, vivem uma vida totalmente imoral, oculta, e isso está ferindo as suas raízes. Enquanto você não se abrir para Deus, dizendo assim: eu rasgo meu coração, começa a me curar daquilo que precisa ser curado, tira tudo aquilo que não presta, tira aquilo que não te agrada, tira tudo aquilo que não provém da tua presença. Não, eu guardo e fico guardado, fechado. É os pecados de estimação. Mas ele está acabando com você dia após dia.
E pecados, muitas vezes você pode dizer que são coisas extraordinárias. É o adultério, é o roubo, é isso. Cantares vai dizer que as pequenas raposinhas destroem toda uma vinha. Pequenos atos que não condiz com a presença é pecado. Glória a Deus. A exposição, ela traz cura. Alguém aqui é agricultor? Já trabalhou com roça? Agora sim, levantou, né? Eu aprendi, eu matei uma planta em casa de tanto dar água para ela. Mas eu coloquei tanta água numa plantinha lá, e eu não sabia. Quem conhece suculenta? Gente, vocês precisam ter planta é vida, tá bom? Não é artificial, normal mesmo. E a suculenta é cada 15 dias, uma vez por mês. Era que a gente esquece, mas tudo bem. E eu todo dia lá, apodreceu a raiz. E quando uma raiz, ela está inchada, o que você precisa é escavar e expor ela ao sol, porque o sol tem vitamina, fotossíntese. Aqui é a cultura. Fotossíntese traz toda a cura e seca a raiz e traz o que? Cura para a planta. Mas eu não sabia disso. Depois que eu fui estudar, toda a planta que está encharcada expõe a ela o que? A raiz ao sol. E eu colocava água, achando que água, todo excesso é beira. Mesmo que parece que ser bom, mas pode ser que está matando. Aleluia. Todo excesso é bom. Todo excesso pode gerar morte. Então ele falou, vou expor ao sol, vou escavar, eu vou expor, porque do sol ela vai trazer cura. Eu digo que se então o nosso coração é a raiz, a Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todo mal, que é o que? A raiz que brota do coração. Meu coração está entregue. Aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Então brota daqui. Então se o meu amor está o dinheiro, está em tudo, é aqui. Então a raiz de tudo é o coração, é o espírito, o entendimento do homem. Se o seu coração está ferido, está inchado de tantas coisas da vida, é necessário você hoje expor, escavar, abrir o coração para um chamado o sol da justiça, porque o sol da justiça, chamado Jesus Cristo, é aquele que vai trazer a cura necessária para suas raízes. Mas o que nós vivemos hoje é um povo orgulhoso, que não consegue se expor às fraquezas, não consegue expor os pecados. É um nível de autossuficiência. Orgulho, autossuficiência é tudo sentimento do diabo. O diabo foi lançado de lá por causa do orgulho. Se você não se expor nessa manhã ao arrependimento de obras mortas, a se arrepender do que você está vivendo e dizer, Jesus Cristo, venha e cura as minhas raízes, você não vai frutificar. E uma árvore que não tem fruto não serve para quê? Nada. Aleluia. Nós agradecemos, Jesus, porque Tu és bom. Tu és bom. Então, depois da exposição é jogado esterco. Vocês sabem o que é esterco? Eu não preciso falar o que é não, né? Dejetos, para ser mais chique. Os animais, boi, vaca. A palavra esterco, ela vem da palavra humus. A palavra humus, ela é a palavra humildade. Humildade. Então eu não só posso só expor, eu preciso ter humildade de reconhecer as minhas fraquezas e ser vulnerável ao sol da justiça. Mas o que mais tem na tua igreja é os sepulcros caiados, bonitinho com a Bíblia embaixo do braço, mas não consegue ser exposto ao próprio Deus que vai sarar as suas feridas. Não, estou tudo ótimo, beleza. Para de ser hipócrita. Nessa manhã eu estou chamando você para um momento de exposição daquilo que precisa ser exposto.
E a exposição é necessário algo chamado humildade. O Senhor, Ele é a nossa maior referência. O nosso referencial, Ele fala assim, que Ele era humilde de coração. Se Jesus, que era Jesus, era humilde, por que eu não posso ser? Vamos abaixar um pouco o nível. Descer um pouco, como as mulheres dizem, desce do salto. E deixa Deus tratar o que precisa ser tratado. Abre o seu forro. Soltam para alguns. Vocês sabem o que é isso, gente? Vocês sabem. Conversa comigo. Alguém? Forro de casa. Eu falo forro porque em casa a gente todo mundo conhece. Onde vocês jogam tudo bagulheira lá, de telha, cano, todos os lixos. Abre hoje, aonde você guarda os lixos da sua vida. Jesus quer te tratar. Para você começar a ver beleza nas coisas. Uma pessoa que ela é amargurada, você conhece quando está do lado dela. Ela não vê beleza em nada, ela é cinza. Acorda, pelo amor de Deus, Jesus Cristo é hoje de novo, segunda-feira. Ai, Jesus, começa a dar uma agonia. Tem uma pessoa que a gente conhece bem próxima, não é da igreja, vocês vão começar a olhar para o lado, tá? Aleluia, é da família. Irmão, misericórdia, você senta do lado dela, só falta jogar 2 pás de terra. Você senta e fala, nossa, meu Deus, está muito calor, parece que vai morrer, misericórdia, como derrete. Aí tá frio, nossa, tá frio, pode dar pneumonia, né? Ai, e tudo. Aí eu tive o meu problema, aquela vez que eu já citei para a igreja, do burnout, ela veio falar comigo, você tem que se entupir de remédio, porque você pode se matar, você vai, pelo amor de Deus, uma depressão morre, você vai... Gente, Aí você vai olhar dentro do coração a raiz. Por quê? Nós precisamos entender o seguinte, que quando você quer tratar o coração, porque as pessoas só querem tratar os sintomas. Se você não tratar a causa, nada adianta, vai voltar de novo. Um exemplo, eu já tive dor de garganta inflamada. Alguém já teve aqui, todo mundo. Se não teve, você é privilegiado. O que está inflamado? Gente, vocês estão aqui em nome de Jesus? O que está inflamado? A garganta. A garganta, ela vai dar o quê? Febre, dor de cabeça, alguns, principalmente para os homens, para que está morrendo. Estou desabafando também. Os homens para que está morrendo. Aí você fala, o que está acontecendo, irmão? Tá quase... Minha garganta está inflamada. Bem, eu sou assim, eu estou falando de mim, tá, gente? Porque quando eu estou com alguma coisa, a Mari fala, está morrendo, nos últimos dias dele. Aí dá dor de cabeça, dá febre, dá tudo. Aí a gente vai tomar dipirona, 6 horas. Eu estou tratando a causa ou os efeitos? Tirar a febre, a garganta está inflamada, eu preciso tomar o quê? Estou com pessoas da saúde, por isso que eu estou perguntando, o que é que eu erro? Anti-inflamatório. Aí o que acontece? O coração da pessoa está podre. A raiz de amargura, falta de perdão, e está amargurada. E quer tratar os outros sintomas. Os sintomas da raiz da amargura são diversas. O seu corpo sente. E hoje Deus está falando assim, vamos tratar a causa ao invés dos efeitos? Pastor, eu não consigo dormir, estou com uma insônia. Pastor, eu tenho isso e aquilo e tal. Vamos orar, mas como que está o coração? Porque não adianta eu ficar orando e gastando minhas papas nas línguas, minhas palavras bonitas, orando por uma coisa que daqui a pouco vai voltar de novo. Você já aconselhou uma pessoa que a pessoa chora se ficar 1, 2, 3 horas aconselhando. Aí você aconselha. Depois de 1 semana, 2 semanas, volta com o mesmo problema. Você tratou o efeito, não a causa. Hoje, o que procede à vida é o coração. Se você não expor ao sol da justiça e ter humildade para confessar e expor aquilo que precisa ser exposto, a probabilidade de você não dar fruto é muito grande. Nós vamos orar nesse momento. Eu sei que tem muitas pessoas novas aqui, e quem está com a gente há muito tempo, vocês vão fazer cara de surpresa que vocês ouviram essa história, tá bom? Amém? O Henrique, nosso pastor de Campo Grande da Sede, ele é médico. Ele foi cuidar de uma senhora, a perna dela estava aberta, uma ferida imensa, mas ela estava enfaixada, né? Toda enfaixada. E aí chegou no consultório dele, ele falou assim, tudo bem? Ele falou, estou com uma ferida. Ele falou assim, tá bom, deixa eu dar uma olhada, senta na maca, vamos olhar. Ela falou, não, você não vai olhar. Ele falou, mas eu preciso olhar. Não, você não vai olhar. Fala o que precisa ser feito, mas eu preciso olhar para ver qual é a gravidade. Ela falou, não, você não vai olhar.
Aí ele falou, mas eu não consigo tratar. Até que foi muita conversa entre a paciente e a filha, ela abriu a ferida. A ferida estava tão profunda que estava chegando no osso. Aí ele olhou, viu que precisava tratar, passou os medicamentos. Depois de um tempo ela voltou totalmente curada da perna. Aí veio a frase, aquilo que não é exposto não é tratado. Se você não expõe, pode ser que você morra com isso. Libere o coração, perdoe, para que você comece a dar fruto e comece a ver beleza nas mínimas coisas. Uma pessoa curada, saudável, ela vê beleza em tudo. Até conversar com a planta ela conversa. Isso não é loucura, é ver beleza. É ver beleza. Mas se o coração não está totalmente curado, nada vai fazer sentido. Porque dele procede as fontes da vida. 3 pontos que nós vamos orar. É necessário você expor para Deus. Se você quiser confessar com os irmãos, glória a Deus também. Mas essa manhã eu quero te convidar a você expor. Você sabe o que é o certo e o que é o errado. Você sabe que muitas vezes você está pecando e fazendo algo contra a lei de Deus, e você sabe. Então é uma manhã para você se arrepender das obras mortas. Expor as fraquezas. Talvez você tenha uma fraqueza em uma área, exponha Ele. Exponha a Deus, Pai, eu sou fraco nessa área, Jesus. Eu preciso ser tratado, me trata, me ajude. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Já ouviu essa música? Me ajuda. E outro, ter humildade para reconhecer os seus erros. Aqui todo mundo é lindo, mas Deus conhece você no íntimo. Você pode estar escondendo de mim, dos irmãos, marido, esposa, do filho, mas de Deus você não se esconde. Moisés foi matar o bendito lá do homem egípcio. Eu estava matando o faraó já. Eu queria matar todo mundo. Eu amo esse texto, irmãos. Eu vou finalizar com ele. Ele olha para os lados. Não está vindo ninguém. Vou cometer agora. E cometeu. Enterrou na terra, na areia. O único problema é que ele olhou para os lados e esqueceu de olhar para cima. Ele achou que nenhum homem estava vendo. Mas a Bíblia diz que depois ele foi confrontar, ele falou assim, mas você que matou o egípcio lá. Ele falou, será que eu deixei o dedão de fora? Não é. Nada está oculto diante dos olhos de Deus. Nada é nada. Quem crê que Deus está em todos os lugares? Você sabia que Ele também está quando você está pecando? Se você tem a consciência que dele está em todo lugar, o mínimo que você deveria ter é temor. Você talvez fala de boca para fora, eu creio que Deus está em todo lugar. Você não crê, porque se você cresce, a probabilidade de você errar era menor. Se Jesus estivesse na mesa com você, você teria coragem de falar mal de alguém? Se Jesus estivesse com você na sala na sua sala, no seu sofá, no seu quarto, no seu computador, o que você assiste, o que você acessa, o que você ouve, Jesus se satisfaria com o que você está fazendo? A questão é que nós achamos que estamos escondendo de todo mundo. Mas eu quero dizer que nos últimos dias, Apocalipse diz que tudo que você está fazendo está escrito em um livro. E ele será aberto quando você encontrar com ele. E daremos conta de todas as ações e de tudo que eu faço com o meu corpo, com o meu coração. Eu vou precisar apresentar a ele corpo, alma e espírito de uma maneira irrepreensível. Diz a Tessalonicenses. Talvez poderia ser uma palavra assim que nós estamos vindo numa série, mas o Senhor ministrou meu coração.
Você pode ver beleza, pode tentar se conectar, mas se o seu coração, que é a fonte, é a matriz de todas as coisas, estiver corrompido, nada adianta. Tem gente aqui que está amargurada há tempo, chateado. Talvez você levantou chateado com alguém. Libere o seu coração hoje, porque não é sobre a outra pessoa, é sobre a sua eternidade que está em jogo. Ah, pastor, mas você não sabe o que ele fez? Ele fez isso, ela fez aquilo. E daí? Você traiu quantas vezes Jesus e Ele te perdoou quantas vezes? Vou dar um exemplo e nós vamos orar. Pela quinta vez eu vou finalizar. Imagine que eu e minha esposa, nós brigamos. Não acontece isso. A gente tem conversas. É um exemplo. E eu saio de casa amargurado e com raiva. Eu acho que vocês não sabem o que é isso. Raiva. Não precisa segurar, não. Você quer participar também já? Você quer participar do monólogo? Aí eu vou falar assim: eu vou agora fazer a lei do silêncio. Vou ficar bicudo. Que ela me machucou. E você acha que você está ferindo a pessoa. Mas na verdade você está tomando um copo de veneno. Quem está tomando veneno? Eu ou ela? Você está achando que está abafando. Ah, mas feriu, me machucou. E você está achando que você está machucando e desprezando a outra pessoa. Você está se matando ao pouco. Libere o seu coração nessa manhã. Esse é um convite. É um convite, é uma palavra pastoral. Não é uma palavra de exegese, hermenêutica. Mas enquanto o seu coração não estiver puro e saudável, o restante das coisas não terá mais beleza. Pai, estou diante de Ti, eu rasgo meu coração, eu estou com raiva, eu estou com ódio, eu preciso liberar perdão para aquele infeliz ou para aquela infeliz, eu preciso, ele fez mal, mas a Tua palavra fala que eu preciso perdoar, Jesus, eu preciso orar pelos meus inimigos, para que eu consiga ser conhecido como Seu discípulo, Seu filho. A Bíblia não fala que você vai ser conhecido como um filho, que eu venho todo domingo na igreja, que eu vou no soma, que eu canto, eu pulo. Mas primeiramente reconhecer Ele como Senhor e Salvador. E outra, amar e orar pelos meus inimigos. Tem coragem hoje de fazer isso? Só para os corajosos eu estou fazendo assim. Sabe aquela pessoa que está te perseguindo, está tentando puxar seu tapete? Hoje você vai orar por ela. A Bíblia diz que eu vou ajuntar brasa viva na cabeça dela. Você só dá o que você tem. A pessoa está te ferindo, mas você tem o amor de Cristo, então você vai dar o amor. Agora, se você está dando um chumbo trocado, a Bíblia fala: não pague o mal com o mal. Posso contar a última história? Eu estou dentro do meu horário, então eu posso contar. E vamos finalizar. Vou até fechar aqui para vocês falarem. Acabou mesmo. Falar um pouco de esterco. Olha que domingo maravilhoso. Fala assim: o que você aprendeu na igreja? Aprendi sobre esterco. Olha. Na minha infância, eu lembro disso, que eu tinha um vizinho. Eu não sei se você tem um vizinho perturbado. Você deu risada, é porque você tem. Fala, não, eu moro de esquina, para não ter vizinho mesmo. Mas todo mundo quase já teve um vizinho perturbado, né? Eu tive um que matou acho que uns 4 gatos meu. Com veneno. A gente fez algumas coisinhas também, mas a gente não estava muito convertido. Mas, conta-se uma história que a pessoa tinha um ódio da vizinha. Talvez ele falar: agora vai falar coisa boa, vou mesmo. Todo dia ela jogava esterco na casa da pessoa. Esterco. Durante muitos dias, e não revidava. Como é que está acontecendo, cara? Não está revidando? Estou esperando que ela jogue esterco de novo em mim. E nada. De repente, o que era a vizinha? Ela veio com uma orquídea. Mas o que foi? Com o esterco que você jogou na minha casa, eu plantei essa orquídea, eu estou te dando. Você só dá aquilo que você tem. Só dá aquilo que você tem.